Você sabia que o narcisista ele pode se sabotar? Então fica comigo, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre a autossabotagem do narcisista. Eu sou o pastor Israel e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. A pessoa que sofre de transtorno de personalidade narcisista, ele tem tanta necessidade de atenção, de colocar ou se colocar em um pedestal, tem tanta necessidade de focar as coisas ou a satisfazer os seus próprios interesses, os seus próprios desejos e necessidades imediatas, que acaba se auto-sabotando. Se você gosta desse tipo de assunto, então eu peço a você agora, nesse momento, que dê o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe com outras pessoas que precisam conhecer um pouco mais desse assunto e comente o que é que você está achando dos nossos vídeos e o que é que você está achando do nosso canal. Se é importante para você esses assuntos, eu gostaria que você desse a sua opinião. Então comenta aqui embaixo, tá certo? E nós continuaremos fazendo esse trabalho que vai ajudar muita gente que infelizmente ainda sofrem por causa desse convívio com narcisistas sem saber que eles são vítima ou que ele é um narcisista ou uma narcisista, ok? O que é uma autossabotagem? Uma pessoa narcisista, ela se autossabota de diversas maneiras, de diversas formas. Mas para entendermos como ele faz isso, precisamos entender primeiramente o que é a autossabotagem. Autossabotagem são comportamentos, pensamentos e ações que todos nós temos em maior ou menor proporção e fazemos de forma consciente ou inconsciente e que acabam prejudicando a nós mesmos, seja de alguma forma. Então, isso é muito importante que você compreenda. Antes, porém, eu quero explicar que esse barulho que você está ouvindo é porque tem uma obra aqui do lado. E, às vezes, atrapalha a nossa atenção e até o nosso trabalho aqui. Mas nós não podemos impedir. Então, eu peço desculpa desde já aos nossos queridos que nos acompanham aqui no YouTube. Então, voltando ao assunto, esses comportamentos que acabam nos prejudicando, ou prejudicando a nós mesmos, é quando fazemos coisas que, sem ao menos perceber, eles nos prejudicam. São comportamentos, atitudes, formas de pensar de forma desequilibrada, que vai contra nosso bem-estar, que vai contra o nosso caráter muitas vezes. A autossabotagem acontece quando adotamos uma mentalidade inadequada que nos leva a agir de uma forma que prejudica a nossa vida e nos faz trabalhar contra o nosso próprio progresso e bem-estar. Muitas vezes estamos nos destruindo e muitas vezes nos prejudicando sem saber que estamos fazendo isso. Outras vezes nós fazemos isso conscientemente. Isso é autossabotagem. No contexto do transtorno de personalidade narcisista, a autossabotagem acaba se tornando um paradoxo, justamente porque o narcisista ele quer tanto ser admirado,
Ele quer tanto ser reconhecido, quer tanto ser aceito pelos outros, que suas ações autodestrutivas terminam prejudicando a ele mesmo. Porque, como também as pessoas que estão ao seu lado são prejudicadas, porque ele precisa ser reconhecido. Aí vem a questão, que é uma pergunta intrigante. Como é que você quer ser reconhecido, você quer ser respeitado, você quer ser amado, você quer ser atendido nas suas necessidades, se você constantemente está lutando, manipulando, mentindo, falsificando, criando máscaras, sendo falso, muitas vezes fingido, com a pessoa que você quer que lhe admire e lhe respeite? Essa é uma questão que precisamos entender. Então, o narcisista, ele quer ser admirado, ele quer ser aceito, ele quer ser reconhecido pelos outros, né, pelas outras pessoas, mas ele quer fazer isso pelo caminho mais curto. E isso não funciona. Isso só acarreta ou ocasiona desrespeito, mentiras, traições, invasões de limites, agressões verbais e até físicas. Como eu já falei em outros vídeos, né? A pessoa necessita buscar atalhos para conseguir ser reconhecida, ser amada ontem. É isso que o narcisista faz. Quer ter vantagem imediata. Então, eles forçam esse relacionamento por meio do medo, da agressividade, da manipulação, né? De tentar obter vantagens, sem nenhum esforço. Algumas pessoas narcisistas, patológicas, elas não optam por trilhar o caminho gradual de reconhecimento e de sucesso, porque ele é muito demorado. E eles não têm paciência de esperar alcançar o objetivo gradualmente. Então o que é que ele faz? Ele acha que é mais fácil ir direto ao pedestal que ele tanto almeja. E para isso, ele se autossabota. Porque a autossabotagem consiste exatamente neste autoengano, de acreditar que não vai haver queda, certo, da sua condição, porque é justamente esse caminho que leva à autodestruição. É um autoengano. Ele se engana a si mesmo. Porque qual é a base que ele usa para isso? O alicerce que sustenta o narcisista nas suas investidas e manipulações é uma base muito frágil, é muito porosa, cheia de lacunas emocionais a serem preenchidas, muitas vezes devido a um desenvolvimento emocional inadequado ou a um evento traumático que ele teve na infância, pois eles são fragilizados. O que quer dizer isso? Qualquer coisa derruba ele, qualquer palavra que ele não entenda ou que não aceite, já derruba ele. Ele já muda o aspecto, ele já se sente emocionalmente abalado e, consequentemente, emocionalmente agredido. Então, tudo para ele é uma ameaça, se não for do jeito que ele planejou, se não for do jeito que ele idealizou, então se torna uma ameaça para ele. E o abala profundamente nas suas estruturas. Seus relacionamentos nunca são profundos. São relacionamentos superficiais e muitas vezes esses relacionamentos
são danificados. Olha, tem pessoas que querem ser amigo de pessoas narcisistas, mas eles mesmos dizem, olha, é muito difícil ser seu amigo, porque você é uma pessoa difícil de se lidar. Você não reconhece muitas vezes que você ultrapassa os limites. O que quer, só quer do seu jeito. São essas pessoas que falam para o narcisista, mas você pensa que o narcisista muda por causa disso? De jeito nenhum. Ele simplesmente já olha para essa pessoa de um olhar diferente. Pois o que lhe interessa é a validação. O que lhe interessa é a atenção. E isso ele faz sem nenhuma conexão. Para ele tanto faz como tanto fez. A pessoa narcisista quer tanto ser aceita, mas as suas ações destrutivas acabam sabotando suas conquistas pessoais e suas relações interpessoais. Ou seja, como respeitar alguém que me prejudica? Então, como ela vai ser respeitada, aprovada pelos outros? Embora ela tenha medo de rejeição, tenha medo do abandono, da solidão, mas ao invés de se esforçar para tratar dessa condição, para manter uma amizade, para se esforçar para que essa amizade seja verdadeira, eles sabotam. Então, o narcisista nunca tem um amigo fiel, verdadeiro. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de nutrir uma amizade. Sempre que ele faz isso, ele acaba por fazer acontecer aquilo que ele mais teme na sua vida, que é ser rejeitado, ser abandonado, não ser aceito em certos momentos e nem ser reconhecido. Porque as suas ações destrutivas afastam ainda mais as pessoas dela. Então, essa sabotagem reflete muitas vezes em uma velhice solitária. Justamente porque o narcisista patológico leva a sua vítima a chegarem no limite, a ponto de abandoná-los. Quantos narcisistas chegaram a uma idade avançada e são abandonados e têm que ficar em casa de repouso, porque ninguém suporta conviver com ele? Aquele velho ranzinza, rabugento, que não aceita, não cumpre horário de tomar os remédios, não aceita que você faça nada para ele, tudo para ele é ruim, tudo para ele não presta, você não serve para nada. Esse tipo de coisa vai afastando as pessoas. De repente, essa pessoa diz, olha, é melhor colocar papai e mamãe no asilo, porque eu não tenho tempo de cuidar, nem paciência. Isso, se por um lado é ruim, porque um filho nunca pode abandonar o pai, mas por outro lado há uma necessidade, porque principalmente esse indivíduo narcisista, com exceções, claro, eles não suportam ter esse convívio com as pessoas sem usá-las, sem maltratá-las, sem fazer coisas que, infelizmente, não ajudam a elas mesmas. Então elas se auto-sabotam até na sua velhice. Ok? Então, como nós vemos aqui dentro desse contexto de autossabotagem, o narcisista atende a sua condição mais clássica é de se autodestruir devido à grande desconexão que ele tem entre a imagem que projeta do mundo e a sua própria realidade interna. Eu vou explicar isso. Quando a pessoa se volta
para uma visão muito particular e olha para as pessoas em sua volta e essas não entendem as suas ideias, ou se as pessoas em volta do narcisista não atendem às suas expectativas, como a admiração, como a aceitação, então, quando a vulnerabilidade dele é exposta, quando alguém percebe alguma imperfeição no seu caráter, nas suas atitudes, quando alguém o critica, nem que seja aquela crítica construtiva, ele não aceita esse tipo de opinião. Ele não aceita a opinião de ninguém. E ele não vai mudar só porque você falou que ele deveria mudar. Pelo contrário, ele vai ver você como uma ameaça. Todo esse cenário, toda essa realidade que não é aceita pela pessoa narcisista, faz com que ele entre em um ciclo destrutivo, ou autodestrutivo, que inclui o padrão de comportamento que pode ser observado nas 3 fases do abuso narcisista, que é a idealização, a desvalorização e o descarte. E ele, primeiro, idealiza a vítima. Nós já aprendemos isso aqui porque tem muitos vídeos falando sobre esse assunto. Ele idealiza a vítima e coloca no pedestal lá em cima, dando um ar de perfeição. E ele começa com todo o idealismo dele. A idealização é justamente isso. É ele idealizar a figura perfeita daquela pessoa. E quando essa pessoa não corresponde à sua visão de mundo, ou ela vem a resistir aos seus apelos por algo que ele queira, ou não agir conforme o desejo dele, isso coloca como em um estado de alerta, desencadeando com isso um aviso de ameaça. Na mente do narcisista, quem não cumpre os seus desejos particulares é uma ameaça. Quem o alerta, quem o critica, como eu disse anteriormente, mesmo sendo uma crítica construtiva, ele, o narcisista, vai iniciar o ciclo de abuso. Ou seja, começou idealizando, a pessoa não correspondeu ao seu ideal, ou os seus ideais. Então ele passa aquela pessoa, ou a tratar aquela pessoa, no segundo ciclo, que é da desvalorização. Então esse ciclo de abuso, e esse abuso não é só na condição afetiva, não, é no trabalho, é na escola, é na amizade, é em todos os lugares. Ele vai agir com esse ciclo. E nessa fase, o narcisista ele vai adotar o chamado a preparação para o descarte do seu parceiro. E ele faz isso sem remorso. Sem nenhum remorso. E para não ficar sozinho, porque ele tem medo também de ficar sozinho, ele não suporta a solidão, então o que é que ele faz? Ele já olha para a próxima vítima. Ele já olha para outra fonte de nutrição, né, de suprimento narcisista que possa alimentar o seu ego, porque aquele já está dando sinais de falha, de imperfeição na cabeça dele. A idealização que ele fez, ela não está sendo correspondida. E essa pessoa não serve mais para ele, porque não atendeu às suas perspectivas. E ele vai
correr atrás de suprir as suas próprias necessidades. Quando se cansar daquela outra vítima, aí ele vai tentar voltar para aquela primeira, porque na ideia que ele tem primeiro, ele não gosta de perder. E sabendo que ele descartou a sua vítima, e aquela vítima não reagiu, ou se reagiu positivamente, tentando se reestruturar, ele tenta voltar com uma nova idealização, ou de fazê-la ser igual ao que ele planejou, ou de se vingar porque ela não correspondeu e ele perdeu tempo com ela. Então ele vem, e vem de forma furiosa, mas não abertamente. Ele vai praticar o hoovering, que é aquela condição de que ele vai ser bonzinho, ele está arrependido, ele vai fazer de tudo para corresponder àquilo que a pessoa estava querendo dele. Ele foi assim porque ele interpretou mal, né? A pessoa interpretou mal a sua posição, que ele ama, que ele... tudo de forma mais exagerada do que o normal. Então, quando você abre mão e aceita ele de volta, com essa capa nova, então ele vai só para se vingar. E aí o estado vai ser pior do que era antes, porque ele vai estar com raiva, porque você não correspondeu à idealização dele, e ele vai estar sendo obrigado a fingir que é algo que ele não é, para poder sobreviver. E ele vai obter suprimentos narcisistas de você novamente, e vai sugar o que ele puder fazer, tá certo? Então preste atenção nisso aí, porque é muito importante. E essa perturbação causada tanto na vida do próprio indivíduo, como tem aquele transtorno, né, na vida daquelas pessoas que convivem com ele. Ele transtorna mesmo, transtorna a vida. Ele se destrói e destrói as pessoas que estão por perto. Pelo seu egocentrismo extremo, as suas indiferenças, ele afasta as pessoas que poderiam lhe oferecer ajuda, que poderiam lhe oferecer apoio, que poderiam oferecer uma compreensão, uma conexão. Ele destrói os outros com manipulação, exploração física, mental, materiais, emocionais. Ele cria um ambiente tóxico de mentira, desconfiança, agressão verbal e até agressão física. Ele promove insegurança, ele promove o medo. Ou seja, a pessoa narcisista promove a estagnação e o retrocesso, tanto na vítima quanto nele. Isso tudo devido à desconexão e incoerência entre a imagem projetada e a realidade da sua vida, que é frágil, que é insegura, que é muitas vezes vulnerável. A vítima só tem dois caminhos. Dois caminhos. Ou se afasta ou adoece dentro daquele relacionamento narcisista, aquele relacionamento abusivo. Ele, por sua vez, após ser exposto, ou vai se isolar socialmente, tentando viver as suas dores, a sua mágoa sozinho, ou abusar de substâncias químicas, né? Ou ter um comportamento promíscuo,
para buscar satisfação pessoal e se sentir desejável, mas sempre evitando ter vínculos emocionais. Então, o narcisista, ele se auto-sabota por medo de ser descoberto, das críticas recebidas, o medo de expor suas falhas, o incômodo da falta de reconhecimento e admiração faz com que ele se sabote. São ameaças para o narcisista. Então, se você gostou desse vídeo, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir e precisam saber com quem estão lidando. Então, dê o seu like, o seu poderoso like, que muito nos ajuda. E desde já, eu quero te agradecer pelo seu like e eu quero te dizer que nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Pessoas que sofrem com um convívio com o narcisista. Certo? Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo.